amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, que a paz do nosso Senhor abençoe a sua vida, trazendo harmonia, graça e saúde sobre a sua família. Seja bem-vindo ao nosso canal, onde temos por objetivo transmitir acerca do conteúdo da Bíblia Sagrada. E hoje estaremos estudando o assunto que distingue o cristianismo de todas as demais religiões do mundo. Hoje vamos falar sobre a doutrina da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, neste estudo acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos estudar o assunto como um fato histórico, real e literal. Trouxemos aos nossos irmãos o conceito de ressurreição. A ressurreição, de uma forma geral, é o ato de Deus restaurar a vida do corpo, reunindo a sua alma e seu espírito, que estavam separados por ocasião da morte física. De uma forma mais direta, ressurreição é voltar a viver. A ressurreição de Jesus Cristo tem o seguinte conceito: é a fé de que Jesus Cristo retornou à vida no domingo seguinte à sexta-feira, na qual ele foi crucificado. É uma doutrina central da teologia cristã, onde cremos que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Sem a ressurreição, jamais haveria cristianismo. E sem cristianismo, a humanidade estaria sentenciada a uma morte eterna. Devido à importância deste assunto, as páginas do Novo Testamento mencionam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo 104 vezes. A doutrina da ressurreição, ela é tão importante que ela é a base da vida cristã. É na doutrina da ressurreição que se alicerça várias outras doutrinas da Bíblia Sagrada. Devido a esta relevância, vamos iniciar o nosso estudo falando sobre a importância da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando sobre a importância da ressurreição, primeiramente vamos tratar sobre o assunto de que a ressurreição é cumprimento de profecias do Antigo Testamento. De uma forma geral, o Antigo Testamento já acreditava na ressurreição. O próprio Daniel, escrevendo seu livro, ele disse que haveria ressurreição tanto de justos quanto de injustos nos últimos dias. Quando falamos especificamente sobre a ressurreição do nosso Senhor, o Salmo 16, verso 10, é uma importante referência que diz assim: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Esta referência, falando acerca da corrupção, está dizendo para nós que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo não seria apodrecido dentro da terra, já aqui nos trazendo a esperança de uma mensagem de ressurreição. Esta interpretação não é nossa, é uma interpretação da própria Bíblia. O Espírito Santo, usando Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o verso 31 e 32, ele explica o texto do Salmo 16. Diz assim: nesta previsão, falando do Salmo 16, verso 10, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas.
Um segundo texto que previu a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi Isaías 53, verso 10 e verso 11, que diz assim: quando a sua alma se puser por expiação, ou seja, na ocasião da sua morte, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Meu irmão, se o nosso Senhor estava morrendo, como é que ele veria a sua posteridade? Como é que se prolongaria os seus dias? Como é que ele veria o trabalho que ele havia feito e ficaria satisfeito? Isto só seria possível através da ressurreição. Um terceiro texto está em Jó, capítulo 19, verso 25 e 26, que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Aqui, o servo do Senhor, Jó, estava professando a sua crença na ressurreição do corpo e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo ponto acerca da importância da ressurreição é a vitória do nosso Senhor sobre a morte e sobre o inferno. O apóstolo Paulo, ensinando acerca da ressurreição, ele diz que se o Senhor não tivesse ressuscitado, logo seria vã a nossa pregação, como também a nossa fé. Mas o nosso Senhor ressuscitou. Portanto, a nossa pregação e a nossa fé não é vã. E a ressurreição do nosso Senhor é a vitória sobre a morte e sobre o inferno. Meus irmãos, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é uma prova de que a morte de Jesus agradou a Deus. Ou seja, o Senhor cumpriu o elevado padrão do Senhor para um sacrifício que perdoava pecados. Logo, o inferno não tinha o porquê de comemorar na morte de Jesus, porque a sua morte é a razão da nossa vitória. E a prova de que é uma vitória a morte do nosso Senhor é que Deus o ressuscitou de dentre os mortos. A ressurreição de Jesus trouxe dois grandes benefícios espirituais entregue ao nosso Senhor. Primeiro, foi entregue ao nosso Senhor a chave da morte e do inferno. Segundo, Deus deu para Jesus todo o poder no céu e na terra. A terceira importância da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é a esperança que esta ressurreição nos traz. O apóstolo Paulo, ensinando acerca da ressurreição, ele nos dá a ordem em que ocorrerá a ressurreição. Acompanhe na sua tela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 20 e o verso 23 diz assim: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A ordem da ressurreição que Paulo nos apresenta é primeiro Cristo, depois os santos que dormem no Senhor. O apóstolo Paulo chama essa ressurreição de Jesus de as primícias dos que dormem. Aí você para pensar e se pergunta, mas antes de Jesus já houveram ressurreições. Então como pode o nosso Senhor ser as primícias? Meus irmãos, o conceito da palavra primícias não é apenas ser o primeiro, mas é ser o primeiro de uma série. Entenda bem, significa que Jesus é o primeiro de um tipo de ressurreição que vai dar sequência posteriormente ao nosso Senhor. Todos os santos que ressuscitaram antes de Jesus morreram novamente, porque as suas ressurreições não eram para a imortalidade.
Já a ressurreição do nosso Senhor, ele ressuscita para nunca mais morrer, porque a sua ressurreição é para a imortalidade. E esta é a primícia da ressurreição a qual o nosso Senhor está iniciando. Ele é o primeiro de uma melhor ressurreição. E após o nosso Senhor Jesus Cristo, nós também, aqueles que fazem parte da igreja e que morreram em Cristo, ressuscitarão com a mesma qualidade da ressurreição de Cristo. Ou seja, ressuscitarão para se tornar imortais. Não temos nenhuma dúvida de que o nosso Senhor morreu na sexta-feira, assim como também não temos dúvida de que ele ressuscitou no domingo. Os 4 evangelistas referenciam esta história. Agora vamos à sequência dos fatos. Na quinta-feira à noite, o nosso Senhor, orando no Getsêmani, foi preso. Ele entrou para a sexta-feira, o dia da sua morte, ainda durante a madrugada, já sofrendo o seu martírio com julgamentos injustos. Às 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Às 3 horas da tarde, ele morreu. O sábado, ele permaneceu com seu corpo no túmulo e no domingo ele ressuscitou entre os mortos. Agora vamos à contagem do tempo. Sexta-feira, às 15 horas, foi o momento da sua morte. No sábado, às 15 horas, dá-se 24 horas da sua morte. No domingo, às 15 horas, temos 48 horas da sua morte. Na segunda-feira, às 15 horas, nós temos 72 horas da sua morte, o que nos daria 3 dias. Porém, o nosso Senhor não ressuscitou na segunda, mas no domingo. Então, por que a conta não bate? É porque esta não é a única forma de contar. Meus irmãos, esqueça os minutos, esqueça as horas e pense apenas no dia. O nosso Senhor morreu na sexta-feira, 1 dia. Permaneceu morto no sábado, 2 dias. E ressuscitou no domingo, o 3º dia. Se tiver uma criança recém-nascida e você perguntar quando ele nasceu, nasceu na sexta. No domingo, esta criança vai ter quantos dias de nascido? 3 dias. O nosso Senhor morreu na sexta. No domingo, ele tinha quantos dias de morto? 3 dias. Logo, o nosso Senhor ressuscitou no 3º dia, conforme as Escrituras. No dia da ressurreição, tivemos também a primeira mensagem da ressurreição. Ela é atribuída aos 2 anjos que conversavam com as 2 Marias. As 2 mulheres foram também comissionadas pelos anjos a testemunhar aos discípulos acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O fato dos evangelistas registrarem que foram as mulheres as primeiras testemunhas é por si só uma prova de que o nosso Senhor realmente ressuscitou. Pense comigo. No meio de uma sociedade onde o testemunho de uma mulher não era aceito legalmente dentro dos tribunais, atribuir as mulheres como primeiras testemunhas da ressurreição era no mínimo duvidoso. Logo, o fato dos evangelistas terem dito a verdade, mesmo correndo o risco de pôr em dúvida o testemunho das mulheres, é por si só uma prova de que o nosso Senhor ressuscitou. Esta verdade prova a ressurreição. A ressurreição de Jesus é o triunfo da nossa fé.
O apóstolo Paulo, escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3 e 4, diz: Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Paulo está dizendo: Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Eu gostaria de aumentar esta lista. O nosso Senhor nasceu segundo as Escrituras, viveu segundo as Escrituras, pregou e ensinou segundo as Escrituras, curou, libertou segundo as Escrituras, morreu, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. Meus irmãos, se as Escrituras não erraram em nada e toda a mensagem profética acerca da ressurreição de Cristo se cumpriu com perfeição, então não temos por que duvidar. A nossa fé vai triunfar, porque o arrebatamento vai acontecer segundo as Escrituras. Aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, creia na Bíblia e tenha fé, porque a nossa fé vai triunfar. Os santos que morreram em Cristo, independente da época, vão ressuscitar dentre os mortos. Aí você pergunta, mas como pode um corpo já apodrecido ressuscitar dentre os mortos? Paulo nos dá esta explicação. Ele diz que assim como a semente é jogada na terra, primeiramente apodrece para depois germinar, assim os nossos irmãos que estão com seus corpos enterrados vão voltar a viver segundo as Escrituras. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um triunfo para nós, porque nos garante a nossa ressurreição. Meus irmãos, tanto a igreja de Corinto quanto a igreja de Tessalônica estava sofrendo pela ignorância de desconhecer o ensino bíblico acerca da ressurreição e imortalidade do corpo dos salvos. A Bíblia Sagrada nos diz que eles estavam sofrendo porque os irmãos estavam morrendo e eles concluíam que, como Jesus não voltava, quem morria já estava perdido, porque a salvação seria apenas para os vivos na volta do Senhor. Paulo, para corrigir este mau entendimento, ele diz que se nós esperarmos Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis entre todos os homens. O que significa que os mortos estão aguardando o arrebatamento da igreja também. Paulo, ensinando acerca deste ensino, ele traz para nós na primeira carta de Paulo, capítulo 15 de Coríntios, o versículo 21 diz assim: Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. O contexto nos mostra que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinando também a igreja de Tessalônica, na primeira carta, capítulo 4, verso 14, ele diz assim: Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou estão mortos, Deus os tornará a trazer com ele. O finalzinho do verso 16 diz: E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esses dois textos nos trazem uma única conclusão, de que a morte e ressurreição de Jesus é a garantia de que aqueles que morrem em Cristo ressuscitarão para a vida eterna. Esta mensagem ela é tão poderosa que Paulo encerra o ensinamento aos Tessalonicenses no capítulo 18, dizendo assim: Portanto, consolai-vos uns aos outros
com estas palavras. A primeira prova da ressurreição física de Jesus é o túmulo vazio. Quando Pedro entrou dentro do túmulo, o corpo do nosso Senhor já não estava lá, apenas o pano que lhe cobria estava enrolado e guardado em um canto. Você pode até dizer que um túmulo vazio não é prova da ressurreição. Porém, é uma condição para se crer na ressurreição. Porque se o corpo de Jesus estivesse no túmulo, como que nós poderíamos dizer que ele ressuscitou? Logo, a ressurreição dependia de que o corpo não estivesse mais lá. Caso contrário, tudo que os discípulos teriam visto era apenas uma visagem, já que o corpo ainda estava no túmulo. Portanto, o túmulo vazio é a primeira prova de que ele ressuscitou fisicamente. A segunda prova de que o nosso Senhor ressuscitou de forma física é que o Novo Testamento registra que o nosso Senhor apareceu após a ressurreição por 12 vezes. Acompanhe na sua tela. Nós temos aí as 12 aparições do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós trouxemos os eventos, o local onde ocorreu, o dia da ocorrência e cada uma das referências onde os evangelistas ali registraram. Estas aparições de Jesus após a ressurreição é uma contribuição da Bíblia de Estudo Pentecostal. A terceira prova de que Jesus ressuscitou de forma física é que ele interagia com os seus discípulos quando aparecia para eles. Nas 12 aparições que o nosso Senhor fez, uma de 4 coisas aconteceram. Eles viram, ou ouviram, ou eles comeram, ou eles tocaram em Jesus. Acompanhe na sua tela. Jesus e os discípulos interagindo após a ressurreição. Meus irmãos, nós temos aí as pessoas, onde descrevemos as 12 aparições novamente, e temos aí do lado as interações, os momentos em que eles viram a Jesus, os momentos em que eles ouviram o Senhor, quando tocaram e quando comeram com Jesus. Meus irmãos, certamente que sentar e comer com os discípulos após a ressurreição é uma prova de que ele realmente ressuscitou de forma física. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 24, verso 41 ao 42. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Meus irmãos, isso aqui é prova de que ele ressuscitou fisicamente. A quarta prova da ressurreição física de Jesus é que os discípulos tocaram o Senhor após a sua ressurreição. A Bíblia Sagrada diz que Maria Madalena tentou deter Jesus. A Bíblia também diz que Tomé teve autorização para tocar nas feridas de Jesus. Maria Madalena, agora acompanhada de outra Maria, ela abraça e segura os pés de Jesus. Não há dúvida, o Senhor ter permitido ser tocado também é uma prova de que ele ressuscitou de forma física. E para que os discípulos não tivessem nenhuma dúvida, ele permitiu ser tocado. Olha só o registro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 36. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados,
pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobe tal pensamento ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Versículo 40. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Meus irmãos, não há dúvida, o texto bíblico é explícito. O nosso Senhor ressuscitou de forma física e fisicamente está vivo até o dia de hoje. Para finalizar o nosso comentário, eu gostaria de trazer duas provas históricas da ressurreição do nosso Senhor Jesus. A primeira prova é o crescimento do cristianismo. Certamente que se tudo em Jesus fosse uma farsa, incluindo a sua ressurreição, certamente que o cristianismo não teria crescido e não teria chegado até nós. Então, a expansão do Evangelho através de homens e mulheres que se dedicaram ao crescimento do cristianismo é, sim, uma prova histórica de que o nosso Senhor ressuscitou. A segunda prova histórica é a morte dos mártires, os discípulos que morreram pela verdade que pregava. Certamente que ninguém morreria por uma mentira. Se eles não estivessem vivendo uma vida plena, com convicções daquilo que eles pregavam, ensinavam e escreveram, logo, meus irmãos, eles não teriam morrido. Então, se morreram pela fé, morreram porque acreditavam na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E os discípulos foram testemunhas de todos estes fatos. Queridos, retenhamos firme a nossa convicção, sabendo que o nosso Senhor Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo, e vivo para todo sempre. E o fato de ele estar vivo nos dá a esperança, a maior esperança que temos, que é de que nós também viveremos juntamente com ele. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua escola bíblica dominical ou a sua pregação. Deus abençoe e até o nosso próximo comentário, se Deus quiser. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.